Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Maurício Clodilac para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 69ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de junho de 2018. Presidência: deputado Silvio Drevic, Mário Marcones. Secretarias: deputados Dircea Deixard, Maurício Scudlark. Às 10 horas do dia 27 de junho do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Dircea Deixard, segunda secretária, para proceder à leitura da ata das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente: neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, pelo PT, Gabriel Ribeiro e Milton Obos, pelo PSD. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 540/2017, 51 e 143/2018, respectivamente. Foram aprovadas as redações finais aradas dos projetos de lei complementar números 011, 012, 014, 2018, bem como aos projetos de lei número 001, 026, 27, 47, 49, 63, 67, 85, 92, 107, 108, 114, 117, 128, 129, 2018, 376 e 530 e 544 do 2017, respectivamente. Foram aprovados os pedidos de informação número 113 a 115, 2018, e as moções números 195 a 197 e 199, 200 e 202, 2018, bem como o requerimento 529, 2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 535 a 551, 2018, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 322 a 329, 2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Natalino Laz, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, José Walter Dresch, fizesse uso da palavra para falar acerca dos 50 anos da instituição. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados José Milton Schaeffer, Valmir Comim e Maurício Scudlark. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, quarto secretário, lavrei a presente ata. Era a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Em discussão, a ata acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como sem conta. Aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o deputado Valmir Francisco Comim, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, amigos da TVA, nossa Rádio Leste Digital, nossas taquígrafas,
Senhor presidente, faço uso da tribuna na manhã desta quinta-feira. Na verdade, fui pego de surpresa nas redes sociais relacionado a uma tomada de posição por parte da Secretaria de Estado da Educação relacionado aos SEDUPs, né, no estado de Santa Catarina. E vou ler aqui o que a entrevista na NSC TV proporcionou a todos os catarinenses. O Centro de Educação Profissional Dário Geraldo Salles, uma escola técnica profissionalizante com 40 anos de atuação, completados em maio passado, forma profissionais e 11 cursos nas áreas de gestão e indústria. Temos um total de 1.500 alunos e 140 professores, dos quais apenas 6 são efetivos. Os outros 134 são ACTs, admitidos a caráter temporário, submetidos a um processo vexatório em um concurso realizado de 2 em 2 anos, pagos do próprio bolso do professor. Não temos mais efetivos porque o Estado não realiza concurso público para disciplinas técnicas há mais de 30 anos. Há um mês atrás, postamos no nosso site o edital de matrícula para os cursos do segundo semestre de 2018, que se iniciaram na segunda-feira, com alunos fazendo sua matrícula já bem cedo pela manhã. Repentinamente, durante o dia, recebemos um ofício da Secretaria de Estado da Educação, proibindo o SEDUP de Joinville e todos os outros do Estado a fazerem matrículas de qualquer curso técnico para o segundo semestre de 2018. Não sabemos ao certo qual é a intenção da Secretaria de Estado da Educação. Deixar sem trabalho todos os professores que fizeram o teste de ACT há 1 ano e meio atrás, com um edital válido até o final deste ano, e deixando mais de 400 alunos de Joinville e região sem oportunidade de se profissionalizar para o mercado de trabalho ou beneficiar as instituições técnicas privadas da região. Não somos contra o ensino privado, mas defendemos o ensino público e gratuito em todos os níveis. Por isso, com o apoio dos professores e alunos, a comunidade, estamos elaborando um abaixo-assinado em repúdio a essa ação do Estado para manter viva uma instituição que tanto já beneficiou profissionais que ainda atuam na região e que tanto já colaboraram para a manutenção e investimentos em ferramentais e materiais para o funcionamento dos nossos cursos. Eu fiz questão, senhor presidente, de tecer esse comentário, mesmo não tendo, né, o mérito todo de toda essa situação, dados mais profundos e mais concretos, mas realmente nos causa estranheza. Nós estamos vivenciando um momento onde a capacitação técnica ela é imprescindível, né, dentro de um mercado tão dinâmico, tão inovador, né, onde o profissional que já tem o conceito de uma capacitação, ele precisa se requalificar, ele precisa se readaptar às novas vertentes de mercado, os novos nichos de mercados e oportunidades. E os SEDUPs, né, sempre fizeram esse trabalho. Aliás, eu particularmente digo com maior orgulho e satisfação que fui aluno do SEDUP, lá onde passei pelos bancos escolares, né, o tempo do CIS ainda, que fazendo o curso de edificações, deputado Silvio, e que me permeou uma condição de dignidade, de respeito, né, e me deu segurança jurídica para poder atuar, né, no mercado e seguir a minha caminhada, a minha vida. Eu via uma publicação do New York Times, onde dizia que o maior nicho de oportunidade no planeta está alicerçado justamente no segundo grau, no curso técnico. Porque é a partir dali que você sedimenta, você forja, né, o cidadão na essência, dentro da sua especialização técnica, e ele cria asas.
Ele busca o autodomínio, a autossuficiência, e a partir daí, com essa capacitação técnica, ele entra no mercado de trabalho e ele mesmo pode conseguir buscar e cursar a sua faculdade, o seu nível, né, superior, fazer a sua pós-graduação e se adaptar com muito mais facilidade, né, em qualquer curso, né, no mercado que hoje está aí globalizado. Eu conversava de manhã com a diretora do SEDUP de Criciúma, Maristela Bolan, que trouxe essa preocupação. Tomei a liberdade de ligar ao ex-reitor e ex-conselheiro também do Estado, e hoje adjunto da Educação, Gildo Volpato, que está em Brasília, mas penso que esta casa deva buscar elucidar toda a situação, pedir um espaço junto à secretária de Estado da Educação, a Simone Chiran, que exerce hoje essa condição no Estado, para que a gente possa, em uma ação conjunta, né, em uma ação propositiva, né, buscar elucidar todos esses fatos, buscar os esclarecimentos mais detalhados, né, e que a gente possa buscar um encaminhamento, consensando uma linha para que a gente possa continuar garantindo a prestação desse serviço, essas qualificações, essas capacitações, através dos SEDUPs espalhados a nível de todo o Estado de Santa Catarina. Nós falamos tanto em investimentos, né, o que a gente escuta de milhões, de bilhões, de serviço tático, serviço de inteligência, de aumento de efetivo, falamos de segurança todos os dias e esquecemos do elementar. Educação é prevenção. Qualificação é segurança, é dar ao vivente a oportunidade de resgatar a autoestima, de buscar a sua sustentabilidade, de aprimorar o seu conhecimento, de dar uma vida mais digna aos seus filhos, aos seus familiares e a si próprio. Por isso, eu vejo, sinceramente, com muita expectativa. É um assunto que peguei agora de manhã, ainda muito incipiente, mas vou procurar me aprofundar e espero que os meus pares deputados, a Comissão de Educação desta Casa assim o faça, se posicione, né, e que nós tenhamos uma atitude firme, propositiva e enérgica, chamando a responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação e também do Governo do Estado, para que nos esclareça toda a situação e que nós possamos a cada vez mais trabalhar na linha de potencializar essas escolas técnicas que nós temos hoje no âmbito do Estado de Santa Catarina, no caso SEDUPs. Era isso, senhor presidente e senhores deputados. Na sequência, inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Quero saudá-lo, senhor presidente, deputado Silvio, que preside essa sessão nesta manhã, cumprimentar os demais deputados e deputadas e a todos que nos acompanham. Agora há pouco, senhor presidente, nesse momento, iniciou aqui no plenarinho um seminário que discute políticas estaduais de compras públicas da agricultura familiar e da economia solidária. Temos aí o plenarinho, muitas lideranças do Estado todo presente. Quero cumprimentar aqui o deputado Milton Obos, que preside este debate, que é sobre o projeto de lei 486.2/2015. Este projeto de lei estabelece os conceitos, os princípios, os instrumentos destinados à instituição de uma política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e empreendimentos familiares e da economia popular e solidária, doravante chamada compra coletiva da agricultura familiar e da economia solidária. Nós temos no Brasil, avançado nos últimos anos, uma política importante, onde as compras públicas possam fortalecer setores da economia mais fragilizados, com mais dificuldades. Nós aprovamos, inclusive, aqui nesta lei, exemplo a nível de lei federal, o incentivo a compras públicas da micro e pequena empresa. Infelizmente, o Estado de Santa Catarina tem adotado pouco este mecanismo das compras públicas. E agora nós estamos com
tramitando, temos já desde 2015 este projeto, esperamos que ele avance e a gente consiga aprovar este ano. O deputado Milton Obos quer fazer algumas emendas ao projeto, a partir, inclusive, desse debate de hoje, que a gente consiga aprovar e dar oportunidade para milhares e milhares de agricultores familiares da economia solidária de Santa Catarina para oferecer alimentos para as compras públicas. E o secretário da Agricultura falava neste momento de que até me surpreende o número de pessoas que se alimentam ao menos uma vez por dia, segundo o secretário, dá 25% da população catarinense. Deputado presidente, 25% da população catarinense faz uma refeição por dia através da alimentação pública, ou nos hospitais, ou nos presídios, ou nas escolas, né? Ou órgãos como a Polícia Militar, que compra alimentação para seus trabalhadores. Então, isto, com certeza, traz aqui a importância ainda maior para instaurar em Santa Catarina política como essa. Nós temos exemplos extraordinários. Eu mesmo, quando do funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, da Agricultura Familiar do Governo Federal, o Estado, em vários anos, recebia um investimento de em torno de 25 milhões de reais, 26 milhões de reais por ano para as compras públicas do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Isto faz a diferença na vida dos agricultores, principalmente os mais descapitalizados, deputado Natalino Lázari, Vossa Excelência, que atua também forte nesse setor. Eu visitei agricultores que entraram no PAA na época, no Programa de Aquisição de Alimentos, pararam de plantar fumo e começaram a produzir alimentos, e alimentos orgânicos. Com grande emoção, os agricultores davam esses depoimentos. E nós criar um programa como este no Estado, que o Estado também incentive a política das compras públicas da agricultura familiar, com certeza nós vamos criar oportunidade para muita gente que não tem condições, às vezes, de entrar, ou não quer entrar no processo de integração, quer produzir outros alimentos, que não tem oportunidade. Aí nós vamos, de fato, criar essas condições reais na vida dos nossos agricultores e agricultoras familiares. Então, eu sempre digo, discurso não basta, tem que ter ação, tem que ter política, tem que ter decisão política do Estado, fazer isso que, infelizmente, as políticas de apoio a estas políticas são muito lentas. Nós levamos mais de 10 anos para conseguir que o Estado chegasse próximo aos 30%. Nós não queremos só 30%, nós queremos no futuro 100% das compras da alimentação nas escolas, seja da agricultura familiar. Isso é incentivo a um setor que precisa necessariamente desse apoio para se consolidar na produção de alimentos no nosso Estado. O segundo tema que quero trazer a essa tribuna hoje, na última segunda-feira, aconteceu na Fiesc uma reunião com lideranças, especialmente do oeste catarinense, para tratar sobre o tema das nossas rodovias estaduais e federais do grande oeste catarinense. Nós não conseguimos vir, porque o nosso avião que nós iríamos vir segunda tarde não desceu e não decolou em Chapecó. E ficamos lá e viemos de ônibus, então perdemos a atividade. Mas eu conversei com alguns prefeitos, especialmente o prefeito Daniel, é o prefeito municipal de Saudades, do meu município, e ele fazia uma grande ponderação. Teve aí nesta reunião inúmeros prefeitos da região, outros, mais de 10 não conseguiram vir, que viriam também com um avião que a gente viria para cá, como o prefeito de Pinhalzinho, de Modelo, de outros municípios da região, de São Lourenço do Oeste. E eu quero aqui destacar, além da nossa situação antiga da 282, da 163 em São Miguel do Oeste, que são as federais, a federalização do trecho São Miguel a Itapiranga, que está enrolado, da 158, que liga o Rio Grande do Sul, vem até a 282 em Maravilha. Eu quero falar aqui sobre as rodovias estaduais.
E eu quero destacar especialmente a rodovia 160, que vai da divisa do Paraná, de Campoerê, até a divisa praticamente do Rio Grande do Sul, na cidade de São Carlos. Essa rodovia é uma rodovia importantíssima, que são as ligações com as rodovias federais. Tanto a rodovia 160, nós também temos problemas na região de Concórdia, né, da rodovia que liga aí Chapecó, vai até Concórdia, a região do Alto Uruguai, depois liga de Chapecó a Palmitos, descendo aí também a rodovia estadual. Então nós cobramos duramente do governo do estado que não tem feito os investimentos necessários. Essas rodovias são a grande vertente do deslocamento da produção agrícola dessas regiões, que são extremamente fortes, mas eu quero falar sobre a rodovia 160, que está um abandono total. A região de Modelo, a região mesmo de Saudades, uma rodovia que tem um movimento extraordinário, não tem uma segunda pista naquelas rodovias, por isso também se tornam rodovias perigosas, rodovias de muitas curvas, não tem, falta proteção nas laterais, falta acostamento que não tem nessa rodovia. Então o estado de Santa Catarina, infelizmente, abandonou as suas rodovias estaduais há muito tempo. Não tem jeito. Esse estado precisa ter uma estratégia de desenvolvimento da nossa infraestrutura em regiões que são importantes produtoras e que contribuem para o desenvolvimento do nosso estado. Especialmente em regiões onde a agricultura é muito forte, muito caminhão rodando, né, levando produtos para lá e para cá, levando animais, e nós temos um abandono dessas rodovias. Eu quero aqui, em nome do prefeito Daniel de Saudades, em nome do prefeito de Cunhataí, dos demais prefeitos da região, falar aqui nesta tribuna e trazer aqui o nosso grito de que há necessidade de ter um projeto para infraestrutura e das instituições que estão aqui também lutando para que o Estado faça investimentos e construa uma estratégia de desenvolvimento. Esses governos que têm passado os últimos anos por Santa Catarina não têm tido uma estratégia clara de investimento na infraestrutura para melhorar as condições, inclusive melhorar a segurança, mas também dar condições ao nosso desenvolvimento econômico das regiões do estado de Santa Catarina, e aqui falo especialmente da região oeste. Portanto, trago aqui de novo este apelo e esta importância que o povo catarinense também acompanhe mais de perto essa situação. Não só reclame, mas propõe também para as lideranças políticas do nosso estado, não só os que vêm governando os últimos anos, mas quem vem aí para propor. Mais um minuto para concluir, deputado. As pessoas que vêm aí se oferecer, se apresentar para ser candidato de novo. Quem já foi governo tantos anos, não tem mais moral, não tem mais discurso para vir propor ou garantir ou assumir algum compromisso com a sociedade. Porque se assumir compromisso, novamente, vai ser para enrolar. Então é isso que nós queremos deixar muito claro e registrado, que a população catarinense também precisa cobrar mais quando vota em lideranças para governar esse estado, porque quem governou esse estado nos últimos anos abandonou a infraestrutura do nosso estado. Obrigado. Próximo inscrito, deputado Maurício Crudilarque. Por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Queria saudar os alunos que estão presentes aqui na Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos. E é importante aí que as professoras, direções, os colégios tragam para participar aí da democracia e preparar futuros líderes para o nosso estado. Queria concordar com o deputado Dirceu Dresch. Eu não estava no voo, daí eu consegui vir, já tinha vindo de veículo do oeste do estado para cá,
e consegui participar dessa reunião da Fiesc, inclusive já fiz um relato aqui na tribuna, de nós adotarmos uma providência emergencial, que entendo deveria ser capitaneada pelo governador, e isso, bem falou o deputado Dirceu, as pessoas têm que assumir esse compromisso, deputado Ismael. E eu levei esse assunto, inclusive, ao governador Raimundo Colombo, quando estava no exercício do cargo, e pedi para ele que capitaneasse um grupo de lideranças da Fiesc, deputados, por causa das nossas rodovias federais. Vossa Excelência é muito cobrado ali, com certeza, pela 470, passa todo dia, mora em Blumenau. Eu passo ali, vou para o oeste, é terrível a situação das rodovias. Nós temos a 163, que para mim é a pior do estado, a segunda pior para mim é a 470. Depois tem a 282, com sérios problemas, e assim vai. Como as rodovias são federais, fica muito cômodo para o governo estadual não cobrar do governo federal. Só que o problema está aqui, está no nosso estado, na nossa casa. Então, no documento da Fiesc, na segunda-feira, ficou de procurar o governo, para o governo capitanear um grupo de empresários, políticos, de todos os partidos, e lá dar um cheque-mate na presidência da República. Agora, de 577 milhões cortados no Brasil de infraestrutura, cortaram 146, 176 de Santa Catarina. É um absurdo. Eu ouço com alegria o deputado Ismael dos Santos. Obrigado, deputado Scudilak. Só para reforçar e ratificar aqui suas palavras, de fato, Santa Catarina tem pelo menos 3 grandes autoestradas aí que cortam da perspectiva federal, mas a 470 ela é importantíssima, porque 40% da economia de Santa Catarina é transportada pela 470. Toda a exportação do oeste, que vai para os nossos portos, em especial Itajaí, São Francisco, passa pela 470. São 4.000 containers diários, 4.000 containers todos os dias que passam pela 470. E não só na perspectiva econômica, mas também a questão de vidas. Nós estamos perdendo uma média de 100 pessoas, uma centena de vidas por ano, vítimas da BR-470. Sem falar de todo esse nó econômico. Empresas não querem se estabelecer ao longo da 470 exatamente por causa dessa falta de infraestrutura. Então, é mais do que necessário nós continuarmos pressionando pela duplicação, pela rápida duplicação da 470, em especial esses 73 quilômetros que já estão definidos, navegantes em Indaial, e que efetivamente vai dar uma nova página, uma nova história, uma nova biografia para os estados de Santa Catarina. Parabéns pelo seu posicionamento, e é preciso realmente essa casa fazer a sua parte, pressionando, em especial os nossos representantes lá na Câmara Federal. É um absurdo cortar de Santa Catarina praticamente 1/3 de todos esses recursos que serão cortados do Orçamento Federal. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Exatamente. Cortaram de 577 milhões. Santa Catarina, em tese, representa 1,2% do território nacional. Cortaram 1/3 dos investimentos em rodovias do estado de Santa Catarina. Isso é um absurdo. Nós temos que mostrar força política, nossos deputados, senadores, o Fórum Parlamentar Catarinense tem que fazer uma guerra nessa questão. Não é possível que a gente arrecade tanto, mande para Brasília e retorne tão pouco. Claro, se o nosso estado é um estado melhor, produz mais, pode colaborar com os outros estados, mas não dessa maneira aí, que é uma exploração do povo catarinense. Então, vê, o milho hoje já vem lá do centro-oeste. Pega a rodovia 163 lá, que é um caos, para chegar ali na região São Miguel, Chapecó, Concórdia, as agroindústrias. Depois, o produto desce tudo por container para o litoral. Aí pega a 282, que agora uma parte está em obra,
e depois pega a 470, esse verdadeiro caos. Eu, quando tenho que sair de Florianópolis, Balneário, para ir a Indaial, para ir a Ascur, eu vou no dia anterior, ter que dormir lá, porque se eu tenho um compromisso 9, 10 da manhã, teria que sair 4 horas da manhã, 5 horas, porque, então vê, aí o governo de Santa Catarina faz propaganda que é o nosso estado que mais produz, que até primeiro nisso, é primeiro naquilo, é pela força do trabalho da gente catarinense, não pela contrapartida que o governo estadual e o governo federal participam. O governador Eduardo Pinho Moreira pegou a situação do estado bem caótica, agora antes o deputado Comim falava aqui do SEDUP, dos cortes de cursos. Olha, eu falava já há tempo que a administração de Santa Catarina vinha mal no governo Raimundo Colombo. E eu sempre dizia, quando os funcionários vinham pedir aumento, eu dizia, ó, se o salário 13º o governo conseguir pagar até o final do ano, pela forma como está conseguindo o Estado, nós já vamos ter que comemorar. E, infelizmente, para pagar salário, para cumprir as suas obrigações, o Estado acaba deixando de investir em situações que seriam emergenciais, prioritárias, como é também a questão da educação. Eu estive também como outro tema, mas junto, numa audiência com o secretário Alceu da Segurança Pública, com lideranças do município de Itapoá. E nessa audiência, as lideranças vieram reivindicar segurança mais efetivo, mais viaturas para o município. Vieram professores, advogados, imprensa, vereadores, e foi muito importante a reunião. Itapoá, há uma sensação na população de um aumento da criminalidade, até porque lá houve um daqueles roubo a banco, onde explodem todo o banco, entra quadrilha armada, mas os índices de criminalidade do município, segundo mostrou o secretário Alceu, reduziram em todos os itens, furto, roubo, todos os crimes, lesões, o município de Itapoá teve redução. Mas, claro, há uma sensação, e isso todo o cidadão brasileiro vive, uma sensação de completa insegurança. Aí as lideranças, o professor que estava ali, inclusive trouxe uma solicitação, fez uma pesquisa, pedindo um posto da Polícia Rodoviária Estadual para as SC 416 e 417. E juntou aqui farta documentação do número de veículos que circulam na rodovia, dos acidentes graves, as mortes, que infelizmente já tivemos lá, tempos, aí a própria Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, procurando consertar estragos na rodovia, enfim, fizeram um histórico dos acidentes e pedindo. Posto da Polícia Rodoviária é importantíssimo, além da tecnologia, além dessas câmeras que tem hoje, que identificam placa, que fazem reconhecimento facial, mas posto de Polícia Rodoviária é importante. Na cidade, nos bairros, é mais importante viatura, câmeras e viatura, porque a viatura é móvel. Se faz um posto no bairro, o policial fica engessado no posto. Se der um furto a 50 metros do posto, ele diz que não pode sair, não pode abandonar o posto. Então, para agilidade, o melhor é viatura, efetivo e câmera. Mas registrar o esforço também da população de Itapoá e do secretário de Segurança. Antes de adentrarmos a área que pertence aos partidos políticos, quero registrar a presença aqui da Escola Internacional Unisociesc de Florianópolis, com a presença de 31 alunos, e em nome da aluna Paola, que é a neta da deputada Ada de Luca,
Sejam todos bem-vindos. E também das professoras Simone e Bárbara, que acompanham os alunos. Obrigado pela presença. Bem-vindos. Vamos antecipar um pouco aqui o horário dos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSD, Partido dos Trabalhadores, PDT, PSDB e o PSD. Pode ser, sim. Está pela ordem. O deputado Ismael dos Santos usará o tempo de até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados presentes na casa, deputado Valduga, que representa todo o parlamento aí, satisfação, estamos juntos. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um gesto de gratidão a esta casa que aprovou na última terça-feira o projeto de lei de nossa autoria, 47.5/2018, que estabelece o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no âmbito do Estado de Santa Catarina. É uma homenagem simples, modesta, mas nessa casa, deputado Valduga, se aprova tantos dias celebrativos, não é? O dia do milho, o dia do leite, o dia da paçoca, enfim, por que não de uma instituição? É claro que quando nós nos propomos a fazer essa homenagem, tínhamos algumas razões. E estabelecemos alguns critérios, inclusive discutimos com o deputado Dresch, com o deputado Darcy, também na CCJ, porque entendemos de que não podemos banalizar essa proposta de reconhecimento de instituições. No entanto, acho que cumprimos alguns requisitos. Primeiro, por se tratar de uma denominação centenária no Brasil, completou aí, no último 18 de junho, seus 118 anos. Em Santa Catarina está rumando para o seu centenário, ela surgiu no dia 15 de março de 1931, na cidade de Itajaí, está entre as 3 denominações com maior segmento do Estado de Santa Catarina, fala aqui da Igreja Católica, da Igreja Luterana, e a Assembleia de Deus está entre essas 3 que postulam aí o maior número de seguidores no Estado. E mais interessante de todos esses critérios é a sua perspectiva de capitalidade, estando presente nos 295 municípios do nosso Estado. Então, com essa proposta de lei, que esperamos ser sancionada pelo senhor governador, fica instituído o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a ser celebrado anualmente no dia 15 de março, no âmbito do Estado de Santa Catarina. E aí é importante esclarecer os nossos telespectadores e ratificar aqui aos nossos deputados que o dia de que trata esta lei passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina, daí esta nossa oportuna homenagem. Lembrando que a Assembleia de Deus não só atua na perspectiva do âmbito, na busca de transformação de vidas, mas tem todo um trabalho fantástico na área social, e eu falo aqui na sua configuração de projetos exitosos, como comunidades terapêuticas, orfanatos, asilos, creches, escolas, enfim, centenas de associações assistenciais que buscam servir de forma prioritária aqueles que estão marginalizados na nossa sociedade. Por isso, após 87 anos de fundação em Santa Catarina, e agora com uma equipe toda organizando o projeto chamado Rumo ao Centenário, essa data vem em bom momento, valorizando esta denominação que tem contribuído na formação cristã dos catarinenses, na edificação de valores e de princípios que dignificam o ser humano. Por isso, fica aqui registro a minha gratidão pela votação unânime desta Casa na instituição do Dia Estadual da Assembleia de Deus, como disse, um dia que passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina. Seria essa, senhor presidente, a nossa observação nesta manhã. Obrigado. Na sequência, Partido dos Trabalhadores, PDT, PSDB, Bloco
parlamentar progressista, PL, PSB e Podemos. Deputado Cominho, deputado Maurício. Deputado Cominho, sugiro Vossa Excelência assumir a tribuna e daí no final cede o espaço. Obrigado, deputado Cominho. É que tinha passado para mim o tempo. Senhor presidente, senhores deputados, nossos telespectadores, amigos da TVA, quadro funcional da casa, eu ouvi aqui atentamente algumas manifestações do querido amigo Dirceu Dresch, relacionada à questão das rodovias, né, no âmbito do Estado de Santa Catarina. E, inclusive, se não me engano, acho que o deputado Ismael também fez uma correlação, né, no número de acidentes, de mortes, né, ano, né, vidas que são ceifadas, e a gente sempre acha que só vai acontecer com as outras famílias, né? Mas a qualquer momento isso pode estar muito próximo, né, da gente. Mas eu fazia aqui uma reflexão, porque o grande X da questão, querido amigo Natalino, Vossa Excelência, que é um dos grandes incentivadores do setor produtivo, do agronegócio no Estado de Santa Catarina, e que requer, sem sombra de dúvida, para exportar esse produto, tirar lá da lavoura, para chegar até o porto ou o destino, né, adequado, exige um transporte, e geralmente é o transporte rodoviário. O grande X da questão está em saber qual o modelo modal e intermodal que nós queremos para o Brasil e para o Estado. Esse é o X da questão. Em 1960, nós tínhamos 32 mil quilômetros de rede ferroviária no Estado. E passaram-se todo esse tempo. Caímos para 22 mil, era para estarmos hoje em 100 mil quilômetros de ferrovias. E eu, modéstia à parte, sou bom na memorização de números. Deputado Natalino, hoje o estudo econômico de transporte, do custo do transporte no Brasil, nos 4 quadrantes, representa o seguinte: o rodoviário em torno de R$ 120 por tonelada, a média nacional. O ferroviário cai para 75 e o hidroviário para 45. Nós estamos no processo inverso da pirâmide. Muita gente, as pessoas falam, pois é, nós precisamos de buscar subsídios, nós precisamos incentivar o setor produtivo, o agronegócio. Olha o que está acontecendo lá na questão da Agrovendo, da Tramonto, de empresas que estão fechando, que fecharam. Elas estão fazendo isso por quê? Porque o mercado ele é mutante. Quem regula o preço é o mercado. E, evidentemente, se você tiver um custo de produção pelo insumo básico mais exacerbado, diminui o teu grau de competitividade. O produto vai se tornar mais caro na prateleira. Então, muitas vezes as pessoas falam, pois é, mas nós temos que criar a Transitorânea, nós temos que criar a ferrovia do frango, a Ferroeste. Isso é muito bonito e realmente precisa. Mas antecedendo a isso, é preciso que tenhamos a consciência de uma decisão política de criar a ferrovia do milho para alimentar o suíno, a ave, a bovicultura. Porque senão essas empresas vão migrar lá para o Mato Grosso. E essa é a grande verdade, é a realidade nua e crua no processo. Nós tivemos a oportunidade de abrir aqui um debate envolvendo os 3 estados do sul do Brasil. A FIERG do Rio Grande do Sul, a FIEP do estado do Paraná, a FIESC de Santa Catarina, junto com os 3 parlamentos, chamamos a responsabilidade dos 3 governos
para partirmos para uma ação integrada, conjunta, num sistema modal e intermodal interligado com o Cone Sul. Esse estudo foi viabilizado, existe um estudo técnico, que está de posse dessa federação, está de posse desta casa e do governo. O planejamento tem isso na mão. Mas precisamos fazer mais estudos. Eu acho que só precisamos adaptar alguns itens complementares, pelas demandas, que são muito volúveis, e lá está diagnosticado as características que é peculiar de cada região, respeitando as autonomias e as vocações, para poder, através disso, fazer o espelho e a espinha dorsal, para poder fazer o escoamento dessa produção a um preço acessível que possa dar a razoabilidade, a competitividade, dar segurança jurídica ao nosso investidor e ao nosso produtor. Investimento não faltam nesse país. Existem bancos de fomento, fundos de pensão, agências de fomento financeiras, disponíveis e gravitando pelo globo afora. Mas eles só pousam onde tem segurança no aeroporto para pousar. Onde tem a segurança jurídica. E eu tive o privilégio de participar junto com o eminente deputado, o Jailson Lima, na ocasião, dos 5 emergentes na China, o tal BRICS chamado. E lá todos os debatedores, eles eram muito claros e muito contundentes. E diziam: o país dá oportunidade dos 5 emergentes ao Brasil, pela dimensão continental, pelo clima temperado, pelas reservas naturais, indispensáveis e incalculáveis, porque muitas delas não estão auferidas ainda pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Um solo fértil, um povo ordeiro e trabalhador, sem grandes cataclismas, vulcões, terremotos, mas, no entanto, falta no DNA do brasileiro a segurança jurídica na legislação. Por isso, deputado Natalino, e é muito triste, isso está indo a cada vez mais. Então, e as pessoas dizem, deputado Valduga, mas falta dinheiro? Mas é evidente que sempre vai faltar dinheiro, gente. As demandas são sempre cada vez maiores. Agora é preciso prezar pelos valores, de priorizar o que é essência básica para impulsionar o desenvolvimento, a máquina propulsora, o setor produtivo, que vai cobrir e dar sustentabilidade aos grandes programas sociais que esse Brasil tanto precisa. Por isso, é preciso parar de fazer de conta. É vontade política que se exige nesse momento. E aí, fica uma interrogação, mas por quê que nós não conseguimos romper essa casca? Será que são os concorrentes internacionais que ficam em uma pressão em cima do próprio Congresso, do Senado, da própria Presidência da República? Não deixe esse projeto vingar, porque esse país vai se tornar de emergente um país efetivo, consolidado economicamente, e vai suplantar muitos outros países. E realmente fica esse sentimento de indecisão, de insegurança. E o pior de tudo é que os grandes pensadores, as equipes do planejamento, as pessoas que têm o poder de decisão, a equipe fazendária, sabe disso, sabe do que eu estou falando, e sabe qual é o caminho para que efetivamente se busque a segurança jurídica e a condição necessária para impulsionar a cada vez mais, não só o PIB catarinense, mas o PIB brasileiro. Concedo uma parte ao eminente deputado Natalino Lages, que, aliás, fiz ontem novamente uma referência a Vossa Excelência e vários outros parlamentares, pela questão do biogás, que isso é com certeza dar a condição, dar asa ao nosso micro, pequeno e médio empreendedor.
de poder produzir na propriedade, se fixar lá no campo, mas depois esbarra, como eu disse, na questão do transporte, que é o que nós estamos falando aqui. Eu estava lhe ouvindo atentamente, fazendo uma reflexão, deputado Comim. Vossa Excelência acertou aquilo que eu penso também. Qual é o modal de desenvolvimento do Brasil que nós precisamos? Tá certo? Afinal de contas, está faltando nesse país pensar o Brasil, planejar o Brasil. Eu fico pensando, deputado Comim, Santa Catarina, que com o potencial que tem, é preterida muitas e muitas vezes, especialmente pelo governo federal. E quando nós falamos em rodovias, em ferrovias, nós estamos atirados ao descaso realmente. Nós estamos num atraso incalculável, com sérios prejuízos. Eu vi ontem ou anteontem o deputado Maurício Scudelar, que está aqui, trazendo números que nos cortes do governo federal agora, para compensar a paralisação dos caminhoneiros, compensar a baixa do diesel, 544 milhões de cortes em nível de país. Santa Catarina foi premiada, entre aspas, com 150 milhões. Mas o que nós fizemos para merecer castigo tão grande? Fechamento de agência da Receita Federal, como é o caso de Videira. Então, eu não sei o que está faltando. Será que é a liderança desse Estado, deputado, lá em Brasília? Será que nós não estamos sendo um pouco coadjuvantes de uma coisa que deixa assim, vamos ver como é que fica? Então a gente se pergunta, e parabéns pela luta, porque Vossa Excelência está no caminho absolutamente certo. E vou lhe dizer, deputado Natalino, vou incorporar a sua parte no meu pronunciamento, mas tudo isso só vai ser possível porque o dinheiro está faltando, Mas por que não sedimentar segurança jurídica através das agências reguladoras fortes, com poder de fisco e de fomento, e abrir as PPPs? É parceria pública-privada, não existe outra saída. Os países desenvolvidos, os países emergentes estão adotando essa postura. Do contrário, vamos ficar cada vez mais ofuscados. E olha, que com todos esses entraves, nós somos a sexta economia do país, gente. Nós produzimos por 6% da potencialidade econômica desse país, com 1,1% do território nacional. Nós geramos mais emprego com 7 milhões de catarinenses do que São Paulo com 42 milhões. Agora, deputado Valduga, a rede ferroviária, olha os equívocos. Isso só pode ser uma coisa montada. Isso não pode ser fruto do acaso. A rede ferroviária Tereza Cristina, por exemplo, existe uma bitola de trilho. Mas o trem que circula no sul não pode circular no norte. Porque quando chega no entroncamento em Araquari, na malha ferroviária nacional, não fecha a bitola. Isso é Cara, só pode ter interesses obscuros, já existiam e continuam tendo, para realmente atrapalhar o desenvolvimento, porque sabe que nós somos um país emergente, um país que pode ter uma produção para superar e para alimentar o mundo. Essa é a grande verdade. Concedo uma parte ao nobre companheiro Valduga. Quero cumprimentar Vossa Excelência e, Comim, parabenizar pelo debate, por trazer essa pauta na Assembleia Legislativa. Vejo que realmente precisa se adotar medidas rápidas e urgentes com relação a essa política pública que é sobre a questão das nossas... Nós estamos no horário dos partidos políticos, vou conceder 1 minuto, por generosidade, mas como o assunto é relevante, sugiro Vossas Excelências se inscreverem nas explicações pessoais e dar sequência, que o tema, de fato, é relevante. Momento que também registro a presença do nosso deputado federal, Décio Lima, obrigado pela sua presença, deputado atuante, defendendo os interesses lá em Brasília, do nosso estado de Santa Catarina. 1 minuto para concluir vossas falas. Saudar também a presença do deputado federal Décio Lima, qual está acompanhando aqui esse debate sobre as ferrovias, Décio, que nós precisamos urgentemente sair desse gargalo, né? Ou seja, essa política reversiva que está sendo implementada no país. E as ferrovias,
para o Estado de Santa Catarina, deputado Comim, ela é estratégica. Com certeza. Né? Tanto se falou da ferrovia do Frango, da ferrovia do Oeste, e quanto que você fala que não tem dinheiro. Mas tem que ser prioridade, tem que ser ação de governo, porque, sem dúvida nenhuma, deputado Comim, é um investimento que se paga no decorrer dos anos. Olha quanto você gasta na nossa malha viária do Estado de Santa Catarina, né? Eu vejo que a Fiesc tem feito um belo trabalho sobre essa ótica desse debate de construir. A própria Valec já tem o projeto pronto, né, dos prejuízos ambientais, está tudo pronto. Então, parabéns pelo debate. Na sequência, Partido dos Trabalhadores, por até 7 minutos. Quero cumprimentá-lo novamente, senhor presidente, a todos que nos acompanham. Eu quero cumprimentar o deputado Décio Lima, nosso grande amigo e companheiro de partido, que é a nossa grande liderança, que é hoje presidente do nosso partido, que conduz o partido, deputado Décio, aqui também no estado de Santa Catarina, para uma grande construção agora em 2018. E tivemos uma notícia muito boa ontem. Algumas notícias boas. Infelizmente, estamos vivendo nesse último período notícias más nesse nosso país, desde a política, da economia, da entrega do nosso Brasil, do nosso país, e o Lewandowski tomou uma atitude corajosa, o ministro Lewandowski ontem, proibindo a privatização de estatal sem autorização do Congresso Nacional. Algumas vozes no judiciário se levantam, ainda bem, de tentar impedir esse sequestro, este assalto que está acontecendo no nosso país. A decisão é provisória, impede que o governo venda, sem autorização do Legislativo, o controle acionário de empresas públicas de economia mista, como o caso da Petrobras, Eletrobras e o Banco do Brasil. O ministro disse que uma crescente vaga de desestatizações vem tomando corpo em todos os níveis da federação. A decisão também inclui empresas subsidiárias e controladas das estatais e abrange ainda as esferas estadual e municipal da administração pública. Com isso, na prática, ficam suspensas as privatizações estatais de capital aberto no país. Para o ministro, a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização do Legislativo. Sempre que se cuide de alienar o controle acionário. Para o ministro, se as privatizações forem efetivadas, sem a restrita observância do que dispõe a Constituição Federal, isto resultará em prejuízos irreparáveis ao país. É o que nós afirmamos o tempo todo aqui, que essas empresas públicas, bem gerenciadas, ajudam muito no desenvolvimento do nosso país e de trazer qualidade de vida ao nosso povo nas mais diversas áreas. Quero aproveitar também este dia e falar sobre um tema da educação. Estamos acompanhando muito de perto o problema do fechamento de vagas no ensino profissionalizante em nosso estado e também no Brasil. Cortes drásticos. O ensino profissionalizante ele é importante para abrir portas para o mercado de trabalho, para os jovens, para os adultos que querem se profissionalizar, aprender uma profissão, se qualificar por meio da educação. Infelizmente, a gestão de Pinho Moreira, do MDB em Santa Catarina, está claramente atrelada a uma política nacional de Michel Temer, do MDB também. Nos ataques diretos à educação e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Um continuismo do governo de Raimundo Colombo, que vem há 2 mandatos precarizando o trabalho, sucateou as escolas e desvalorizou o magistério.
destruindo a carreira de trabalhadores e trabalhadoras da educação. Infelizmente, eu falo com muito respeito, muitos trabalhadores e trabalhadoras da educação, como só tem um ano de contrato, muitas vezes não se preparam da forma que precisa um professor, um educador, se preparar para construir uma vida dedicada à educação. E isto traz prejuízos gravíssimos às nossas crianças e à nossa educação do Estado de Santa Catarina. Seguindo também a linha de medidas e orientações de cancelamento de novas matrículas nos SEDUPs que foram anunciados pela Secretaria da Educação. No ofício circular 215 de 2018, a Secretaria Estadual de Educação suspende a oferta de novas vagas e matrículas no SEDUP no segundo semestre de 18, nos centros que oferecem vagas no meio do ano. As consequências serão demissões de trabalhadores, ACTs, redução de carga horária. Só em Joinville, as 575 novas vagas deixaram de serem oferecidas, um prejuízo educacional aos jovens e adultos que tentam um espaço no mercado de trabalho. Essas medidas do governo Pinho Moreira, aqui de Santa Catarina, seguem a cartilha da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos em educação e saúde e segurança, representando cortes nas áreas fundamentais para a qualidade de vida e o desenvolvimento humano. Em Santa Catarina, o governo quer economizar às custas da qualidade da educação, da demissão de professores. Além de não respeitar a Constituição e, mais uma vez, não cumprir os 25% em educação, ficando abaixo dos 23%, a estimativa deste ano, de 18, segue cortando gastos e recursos na educação. Decreto 1608, de 11 de maio deste ano, assinado pelo governador Pinho Moreira, que anula 271,2 milhões do orçamento da educação, sendo 113 milhões referentes à bolsa do artigo 170 para o pagamento de dívidas do Estado. O governo está na contramão na educação. É uma medida inconstitucional que vamos questionar. E eu retorno o retrato do desgoverno e da falta de gestão pública. Este é o retrato, infelizmente, da política que nós estamos vivendo no Brasil e no Estado de Santa Catarina. Tudo vira mercadoria, não tem mais direito do cidadão que não... Na sequência, o PMDB. Fim do horário que pertence aos partidos políticos, ordem do dia, não havendo nada a deliberar. Explicações pessoais, eu vou suspender a sessão para que o deputado César Valduga possa encaminhar o jovem Eduardo José Mariusa, presidente da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, para que possa usar da tribuna. Está suspensa a sessão. Então, bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar a todos os presentes, todos os telespectadores na TV Alesc e ouvintes também na rádio, os deputados presentes. E, primeiro de tudo, dizer que, como um estudante secundarista, estar aqui presente, levando um pouco dos sonhos da juventude, que são compartilhados por milhares de estudantes de todo o nosso estado, é muito significativo. Então, gostaria de agradecer o espaço aqui na Alesc, dizer que é muito importante para a USP estar ocupando esse espaço e estar trazendo aqui um debate tão importante que é o debate da educação. Os estudantes, em toda a história do nosso país e do mundo, sempre tiveram um papel muito importante e muito protagonista na nossa sociedade. Muitos, inclusive, dos deputados que estão aqui hoje na Alesc, são deputados que vieram, né, e começaram no movimento estudantil. Muitas das lideranças, né, que hoje estão por aí vieram do movimento estudantil. E isso demonstra, mais do que tudo, que o movimento estudantil
é, sobretudo, né, mais do que tudo, uma vanguarda no nosso país, uma vanguarda na luta por um país mais desenvolvido. Na década de 50, foi a União Nacional dos Estudantes, junto com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que puxou e encabeçou a campanha do Petróleo é Nosso, que resultou ali no surgimento da Petrobras. Foram os estudantes que, durante a ditadura militar, lutaram pela democracia, muitos deles sendo perseguidos e até mesmo mortos por estarem se manifestando, por estarem lutando, né, e conquistando esse direito que a gente tem hoje da democracia e da livre opinião. Foram os estudantes que conquistaram o voto aos 16 anos, através do movimento estudantil organizado, e acho que a gente está reativando a União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, entidade que, depois de 10 anos desativada, volta para os braços dos estudantes, volta a ser um espaço de diálogo, né, entre os estudantes do Estado, no último congresso, que aconteceu dia 16 e 17 desse mês, né, do mês passado, onde se reuniu 170 estudantes de todo o Estado para tratar sobre educação. Então, a UCES, a retomada da UCES, é, na verdade, uma necessidade histórica do nosso Estado de estar tendo um espaço onde a gente possa dialogar sobre a educação. Acho que, principalmente nesse momento, onde tanto a nossa educação, né, quanto o nosso Estado, nosso país enfrenta grandes dificuldades, a gente está atravessando uma crise econômica, talvez uma das mais graves, né, da história do nosso país, desde a redemocratização, tem enfrentado cortes na educação, e a UCES ela vem para isso, para estar dialogando com os estudantes, dialogando, né, com todo mundo, para defender a nossa escola pública, lutar por uma escola gratuita e de qualidade. Eu acho que, atualmente, né, a gente tem enfrentado uma disputa muito grande no campo da educação. E eu acredito que a UCES, ela, assim como essa casa, tem 3 grandes desafios para esse próximo período. E eu acho que o primeiro deles, e que eu acho que não dá para a gente deixar de falar, antes de qualquer coisa, que é a questão do orçamento para a educação. Em 2016, a gente teve aprovada a Emenda à Constituição 95, né, que era a PEC 241, que virou 55, e que causa um impacto muito grande para o orçamento das áreas, né, do serviço público, como educação, saúde, segurança pública, e já tem impactado muito fortemente a educação no nosso país, né, que depende muito dos recursos da União, né, tanto os institutos federais aqui no nosso estado, as universidades, a própria educação básica, né, que conta com recursos do governo federal, e que se vê muitas vezes, né, e os governadores, né, e prefeitos que se veem muitas vezes o seu orçamento engessado, né, não conseguindo dar a devida atenção, destinar os devidos recursos que a educação precisa. E a gente enfrenta também ali uma séria tensão, porque a gente teve uma reforma do ensino médio que foi aprovada, que aumenta, né, de forma gigantesca os recursos, né, que a educação vai precisar para a gente conseguir integralizar a educação, conseguir colocar as matérias optativas, e acho que essa discussão é muito importante, né? A gente tem o próprio Fundeb, que acaba em 2020, então a gente tem que participar, e a UCES está aqui para participar da discussão sobre como é que vai ser isso, como é que vai ser o Fundeb, o que vai substituir, como é que vai funcionar, que eu acho que é um debate também, né, essencial. Porque sem orçamento, sem investimento, as nossas escolas elas não têm como melhorar, elas não têm como oferecer a educação que os nossos estudantes, né, e que o nosso povo catarinense merece. Outra coisa que eu acho que é muito importante também para a gente discutir é a questão da mercantilização da educação. A gente tem visto, né, várias tentativas de privatização, né, de parte da educação. A gente vê estados onde o próprio governo do estado, né, tem passado para o setor privado uma responsabilidade que é do Estado, né, transformando a educação em uma mercadoria, né, uma mercadoria que é vendida, uma mercadoria em que se tenta conseguir o menor gasto possível para ter o maior lucro, e não é essa educação que a gente acredita numa educação em que tem a participação da comunidade, uma educação onde a gente possa o estudante possa ser voz ativa na construção da escola e onde a gente possa ter mais investimento, possa ter mais estrutura, né? E eu acho que um grande exemplo disso é o nosso ensino técnico no estado, que por muitos anos conseguiu, né, cumprir um papel muito importante, né, muito bom da educação, os próprios institutos federais,
Antes estava ouvindo aqui a fala do deputado sobre o fechamento dos SEDUPs, né? Esses dias estive lá no SEDUP de Criciúma, né? E uma problemática que a gente vê que as escolas, por não conseguirem muitas vezes atender, né, a reforma do ensino médio, colocar matérias optativas, né, ensino técnico, acabam tendo que mandar os seus estudantes para as escolas técnicas, para os SEDUPs. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar, né, como é que vai ficar isso? A gente tem que cuidar para não precarizar a nossa educação, né, para que o ensino técnico, que tem funcionado tão bem, né, no nosso Estado, não seja precarizado. E eu acho que outro grande desafio, né, e que eu acho que essa casa, né, tem muita responsabilidade sobre isso, que é a democracia. A gente tem assistido, né, sistemáticos ataques à democracia, à liberdade dos estudantes se organizarem, o que vai totalmente na contramão dos objetivos da Constituição Federal, que dizem, né, que a educação, que a escola tem que ser um espaço de diálogo, um espaço onde vai se produzir conhecimento, que vai se discutir, né, a realidade que a gente vive. Então, casos como o que aconteceu na cidade de Blumenau, onde, né, se aprovou uma moção de repúdio, né, um debate numa escola, são coisas que não podem voltar a acontecer, são coisas que a USP se coloca aqui, né, junto com essa casa, para garantir a democracia, para garantir que o movimento estudantil possa se organizar, possa estar trazendo os debates sobre a sociedade para a escola, para dentro de sala de aula, e discutir essa realidade que a gente está vivendo, porque sem a participação da juventude, né, de forma ativa, protagonista, a gente não vai conseguir solucionar os problemas da educação. E nisso, eu reforço a contrariedade à UCES, que aprovou um documento no seu congresso, né, ao PL do Escola Sem Partido, né, que foi protocolado aqui na Assembleia, e que vem ali de uma forma totalmente autoritária, inconstitucional, né, atacar as liberdades da educação. A STF já colocou que é inconstitucional e nós, estudantes, né, lutamos contra e não vamos aceitar um projeto, né, desse tipo. E agora, acho que mais do que tudo, acho muito importante também colocar a disponibilidade da UCES de debater a educação do nosso Estado. Eu acho que, para além disso, a educação dialoga com inúmeros problemas, inúmeras questões que vão muito além da sala de aula, que vão muito além da escola. A gente tem ali a questão da soberania do nosso país, que tem sido muito atacada. O próprio pré-sal, que foi uma conquista, né, dos estudantes, que 100% dos royalties do pré-sal fossem destinados para a educação e 75%, né, do fundo social também. A gente vê o pré-sal sendo atacado, sendo vendido, né, para empresas estrangeiras que não têm qualquer compromisso com a educação, com o desenvolvimento nacional. Os estudantes, eles também estão aqui, né, para lutar contra as privatizações das estatais aqui do nosso Estado. A gente tem visto, né, uma tentativa de privatização da Celesc, né, Casan, e nós não podemos permitir isso também, porque são um patrimônio do povo, são um patrimônio do povo catarinense. Os estudantes também têm uma grande missão, né, um grande desafio, que também é estar lutando pela nossa democracia. A gente vê ali que o nosso país, por estar muito polarizado, a gente não tem espaço de diálogo, a gente não consegue manter a institucionalidade, né, e a autoridade das instituições, o que é uma coisa muito grave. Então, um desafio da UCES também é lutar por isso, é lutar pela democracia, lutar pelo fortalecimento das nossas instituições, para que a gente volte a ter uma normalidade democrática e um diálogo no nosso país. Por fim, gostaria de dizer que a maior missão da UCES é realmente ampliar, é dialogar com os estudantes e trazer os estudantes para discutir a política, para discutir a educação e discutir um projeto de país que dê mais oportunidades para a juventude, que dê uma educação de qualidade, com mais emprego e com perspectivas. Com a palavra, o deputado César Valduca. Cumprimentar Vossa Excelência. Quero agradecer imensamente a vinda do Eduardo, que é presidente da UCES do Estado de Santa Catarina. Quero saudar aqui também, que se faz presente, a Laura, o Lucene, também da UCE, o Lucas, o JS, Luiz Otávio, a Sara, a Aleni, a Carol e a Natiele da UCES. E também o nosso querido deputado Ismael dos Santos, que também acompanha esse momento rico, senhor presidente, que nós estamos vivendo nesse parlamento, onde que um jovem vem trazer perspectivas, onde que aponta o futuro do nosso país e também do nosso estado de Santa Catarina. Não é pouco. Quando se discute a questão da educação,
uma educação pública, gratuita e de qualidade. Uma educação que precisa ter orçamento e que tiraram dos sonhos dos nossos estudantes, nossos jovens brasileiros, que foi a questão do pré-sal. E agora se busca perspectivas através das políticas públicas e também do orçamento, que infelizmente a PEC, que tanto se comentou, considerada a PEC da morte, retira esse sonho de tantos jovens, de tantos estudantes do nosso país, que não têm condições, muitas vezes, de fazer uma universidade, de poder ter um ensino público gratuito e de qualidade, né, e que faz renascer novamente esse grande movimento da UCES, nosso estado de Santa Catarina, da UJS, do movimento estudantil, que quer o melhor para o nosso povo e para a nossa gente. E nós sabemos, senhor presidente, que passa pela educação, que passa todos os dias pela educação, não apenas em pleitos eleitorais, mas todo dia, todos os dias. E nós queremos aqui, Eduardo, nos somar. Esse parlamento, né, vai se somar cada vez mais, sem dúvida nenhuma, através das comissões que nós temos aqui nessa casa, para que possamos valorizar os nossos estudantes, para que possamos valorizar cada vez mais os nossos mestres, os nossos professores, mas para que isso venha acontecer, tem que haver a valorização. Por isso, muito obrigado mesmo, pela aula que tu deu aqui nesse dia de hoje, uma aula que marca os nossos corações em busca cada vez do aprimoramento da educação, mas sem dúvida nenhuma precisamos de investimento, precisamos de uma escola sem mordaça, um projeto que tramita nessa casa aqui, para que possamos respeitar a diversidade e também a pluralidade. Isso, sem dúvida nenhuma, precisa de fazer essa luta, esse movimento que passa pelo movimento estudantil do nosso estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado, deputado César Valduga. Obrigado também ao Eduardo. Reaberta a presente sessão. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar, a sessão convoca outra solene para hoje em Rio Negrinho, às 19 horas, comemoração aos 40 anos da Associação Empresarial de Rio Negrinho. Está encerrada a sessão.